7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, certo? Então hoje nós vamos estudar sobre sujeito e predicado. Para isso é necessário que vocês peguem o livro na página 188, ok? Vamos começar? Análise linguística. Sujeito e predicado. Leia a tirinha. Luísa, você sabe o que é sujeito? A professora disse que é o ser que pratica a ação verbal. É não, Luísa. Alguns verbos não expressam ações. Por exemplo, Luísa é burra. O verbo não expressa nenhuma ação. Expressa sim. Você já observou que na língua portuguesa os enunciados são sempre estruturados? Quer dizer, as palavras seguem uma estrutura, não podendo ser ditas em qualquer ordem. Observe. Sabe o Luísa sujeito você? Que é? Dizemos que esse amontoado de palavras não é um enunciado, pois não apresenta gramaticalidade, isto é, a estrutura correta que a língua nos impõe naturalmente para que possamos nos compreender. Assim, temos o enunciado quando a gramaticalidade é respeitada. Luísa, você sabe o que é sujeito? A estrutura de funcionamento da nossa língua segue uma porção de regras que respeitamos, mesmo sem perceber. Por exemplo, se você tivesse de organizar as palavras pulou, o, menino, muro, ou, para formar um enunciado, certamente você as ordenaria assim. O menino pulou o muro. Observe que, por estar estruturado em torno de um verbo, pulou, esse enunciado é uma oração. O verbo, portanto, é o termo básico de uma oração. Como tem uma estrutura completa e termina em um ponto final, essa oração também poderia ser chamada de período. Mas isso é uma conversa que teremos mais para frente. A oração básica em português poderia ser esquematizada assim: verbo, lugar A, lugar B. Para tornar as coisas mais claras, podemos preencher o esquema. O menino, lugar A. Pulou o muro, lugar B. É necessário ressaltar que, seguindo a mecânica da língua, em um contexto denotativo, o lugar B jamais poderia ocupar o lugar A e vice-versa. Assim, chegamos à definição do que é de fato o sujeito e o predicado. Agora acompanhe. O que aconteceria com o verbo e com o lugar B se colocássemos os meninos no lugar A? Isso mesmo. O verbo iria para o plural, pularam, e o lugar B permaneceria o mesmo. Essa relação de acompanhamento entre o verbo e o termo que ocupa o lugar A é o que chamamos de concordância verbal. Assim, o sujeito também pode ser entendido como o termo com o qual o verbo concorda. Para identificarmos o sujeito, portanto, não é necessário conhecer de fato o seu referente. Na identificação do sujeito, não consideramos o sentido, mas a relação sintática que existe entre ele e o verbo. Por isso, não fazem sentido definições como o ser que pratica a ação ou o termo sobre o qual se declara algo. Agora, observe os termos que podem ocupar a função de sujeito.
substantivo ou expressão substantiva. O time está completo. Pronomes. Eles merecem uma oportunidade na empresa. Numerais. Dos 15 convidados, apenas 2 chegaram no horário. Oração. Os moradores que pagaram a taxa já estão liberados. E esse é o conteúdo de sujeito e predicado. Agora, vocês deverão fazer a atividade de prática linguística. Esta atividade está nas páginas 190 a 195. Então, façam a atividade e próxima aula nós a corrigiremos, assim como discutiremos sobre o conteúdo de sujeito e predicado. Ok? Até a próxima aula e tchau, tchau!